Você está cheio de esperança aí? Quero agradecer, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração. É uma alegria e um prazer ter você conosco aqui. Este não é outro lugar, senão um ambiente separado para nós buscarmos juntos a presença de Deus, estarmos juntos invocando o nome do Senhor. Jesus mesmo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Quando 2 concordarem com alguma coisa que na terra será feita no céu, você vai ver que a unidade e a concordância, elas caminham junto, e elas fazem o manifestar de Deus, o mover de Deus. Eu creio que você será abençoado, eu creio que você já está sendo abençoado nesta noite, e você vai ser abençoado ainda, porque a palavra de Deus diz que o Deus que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa daquilo que disse. Então, se Ele começou algo na tua vida, você pode crer e confiar que Ele vai dar sequência a isto, para que isso se estabeleça em você e você possa conquistar a vitória e cantar junto conosco o hino da vitória na tua vida. Amém? Você recebe isso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Eu convido você, eu não estou te intimando, eu convido você a abrir a sua Bíblia, para nós compartilharmos juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Mateus 12, do verso 14 ao verso 21. Mateus 12, 14 a 21. Esse texto ele traz lições para nós, e ele nos chama também a uma condição de responsabilidade naquilo que nós temos feito, com as coisas que o Senhor tem proporcionado para nós. Muitas vezes as pessoas querem conquistar na vida, querem galgar altos postos, querem assumir posição de confiança, de responsabilidade, mas isso tudo tem um peso, isso tem um peso. E muitas vezes as pessoas acabam se frustrando porque elas querem alcançar uma posição, elas alcançam a posição e logo são destituídas porque elas não correspondem à posição. Alguém te dá uma posição de responsabilidade, de compromisso, e muitas vezes as pessoas não respondem a essa responsabilidade, a esse compromisso, então ele tem que ser trocado, outro precisa assumir esse lugar realmente precisa isso. Nós queremos algo de Deus na nossa vida, nós queremos um mover de Deus na nossa vida, nós queremos um manifestar de Deus, e eu quero dizer para você nesta noite que Deus preparou tudo para isso. Deus preparou tudo para que você pudesse viver o melhor de Deus aqui nesta terra, e viver aquilo que você nunca imaginou e nunca sonhou além desta terra, porque essa é a garantia que a palavra de Deus dá para nós, e eu creio nesta palavra, eu creio piamente nesta palavra, porque esta palavra não são apenas manuscritos, mas como ela mesma diz a respeito dela, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então ela fala conosco, ela ministra em nossos corações, ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz força, ela traz porta, ela traz direções, ela traz abertura de Deus para a nossa vida. Aquilo que muitas vezes nós não temos como saída para nós, a palavra de Deus nos leva a uma saída de Deus para nós, e quando nós nos obedecemos e nos submetemos à palavra, nós alcançamos a vitória, porque a palavra de Deus não mente. Você quer ver a palavra de Deus se cumprir na tua vida? Obedeça, viva esta palavra, procure descobrir a verdade dela e viva esta verdade. Amém? Achou Mateus aí? Mateus 12, 14 e 21 diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida, como iriam matar Jesus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem publicamente, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui, qual era a profecia de Isaías? Versículo 18: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios,
não contenderá, não criará contenda, polêmica, briga, intriga, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida. Alguma versão diz o morrão, outra versão diz o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios, isto é, no seu nome os gentios terão esperança. Este texto ele fala a respeito da maneira como Jesus estaria ministrando aqui na terra no teu tempo de vida, de ministério que durou mais ou menos 3 anos. E a palavra de Deus mostra, esse texto mostra exatamente algumas características do ministério de Jesus. Como Jesus atuou, como Jesus enfrentou as dificuldades, como Jesus combateu as adversidades e as confrontações, e como ele venceu isso, como ele conquistou aquilo que Deus tinha para ele, que a conquista de Jesus, sabe qual era a conquista de Jesus? Era a cruz do Calvário. Oh, mas que conquista é essa? Pois é, porque através daquela cruz, a história da humanidade muda. Através daquela cruz, a história para o homem traz uma esperança de uma nova vida, de uma mudança. A cruz que se tornou maldita pelo pecado que ele levou sobre si, ela se tornou bendita para nós, bênção para nós, porque através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, é claro que consequentemente ou sequentemente a sua ressurreição, porque Paulo mesmo disse: se Cristo não estivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Isso estabelece a nossa fé e nos dá um motivo e a razão porque crermos no Senhor, porque confiarmos no Senhor e porque esperarmos no Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ressaltar neste texto algumas coisas em que consistia o ministério de Jesus, para nós trazermos para nós uma lição em relação à nossa vida, de vida com Deus. Como resultado disso tudo que Jesus vivenciou nessa terra, quando nós fazemos alguma coisa, nós esperamos um resultado. Você vai para uma prova, você vai fazer a prova, você espera um resultado, e claro que você espera um resultado favorável. Você vai fazer um concurso, o resultado que você espera é passar no concurso, Você está disputando um campeonato, o resultado que você espera é a vitória. Paulo diz que é a coroa da vitória, é o louro da vitória. Nós esperamos o resultado, aguardamos o resultado. Quando Deus enviou Jesus a este mundo, o resultado que Deus esperava e espera através do envio, da encarnação do Filho de Deus a este mundo, não foi um resultado na vida de Jesus, mas é um resultado através da vida de Jesus que viria trazer em nós. E esse resultado precisa acontecer em nós, para que a vinda de Cristo não seja em vão para a nossa vida. Não seja em vão. Quem estuda não pode estudar em vão. Quem faz uma faculdade de medicina depois de formar, ele precisa realmente agir de forma que o seu tempo estudando, fazendo aquele curso, aquela faculdade, não se torne algo em vão. Ele espera, ele investe 5, 6, 8, 10 anos naquilo, para buscar um resultado. E esse resultado não pode ser em vão na sua vida. A ação de Deus na nossa vida também, a esperança de Deus, se eu posso dizer que Deus tem esperança, A esperança de Deus é que todo o projeto dele, através de Jesus, não seja em vão para a minha vida ou para a tua vida, porque Deus não trata em coletividade, Deus trata na individualidade nossa. Segundo a nossa necessidade, o Senhor suprirá cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, em que consistia, ou em que consiste ainda o ministério de Jesus? Em primeiro lugar, guarda no teu coração, vencer as circunstâncias e realizar a sua obra. Você pode olhar aqui no versículo 14 e 15 que nós lemos, que os fariseus conspiraram, conjecturaram, armaram ciladas para matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Você lê o contexto, o texto antes,
Versículo 9 diz que Jesus partiu dali e entrou numa sinagoga, e entrou nessa sinagoga e tinha ali um homem com a mão ressequida. Esse homem era paralítico da mão, e tinha a mão atrofiada. E a Bíblia diz que os fariseus ficavam olhando para ver se Jesus curaria aquele homem, porque era sábado, e sábado não se podia fazer nada. Jesus, sabendo do que havia no coração dele, já antecipa e diz: olha, porventura se uma ovelha de vocês cair num buraco dia do sábado, vocês deixam ela lá, ou vocês vão tirar? Todo mundo se calou. Jesus, vendo que não havia resposta, disse àquele homem: estende a sua mão. E aquele homem estendeu a sua mão e ficou curado. A ira e a raiva daqueles que se levantavam contra Jesus é por causa dos sinais e maravilhas que ele realizava, porque isto confirmava o seu ministério, confirmava a sua autoridade, o seu poder. Então eles conspiravam em matar Jesus. Agora você fica imaginando, se levantasse aí umas pessoas de alto taquari, do alto escalão de alto taquari, de autoridade de alto taquari, e eles conspirassem em matar você, o que você faria? Como você sentiria? A palavra de Jesus diz que Jesus se retira dali. Jesus não foge, ele se retira dali, ele vai para um lugar separado e uma multidão vai atrás dele. Quer dizer que quem quisesse achar Jesus, acharia facilmente, ele não se escondeu. E lá no meio daquela multidão, ele curou muitos enfermos, ele realizou muitas obras, ele estava ainda realizando um ministério pelo qual Deus o havia enviado. Você pode perceber que não havia barreiras ou dificuldades que viessem impedir o ministério de Jesus, que viesse atrapalhar o ministério de Jesus, que viesse impedir que Jesus enfrentasse as dificuldades. E a Bíblia diz que ele enfrentou o mar, a Bíblia diz que ele supriu fome, que ele curou o enfermo, que ele restaurou o pecador, que ele confrontou a controvérsia, que ele resistiu à perseguição e que ele suportou a cruz. E ele venceu a morte para cumprir o seu ministério. Se você olhar para o ministério de Jesus e ver dificuldades, eu creio que ninguém viveu em mais dificuldade do que Jesus viveu. Principalmente do que a Bíblia fala em relação aos 3 anos de ministério. Porque se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia não relata a história de Jesus. Alguém me questionou esses dias: pastor, como foi a juventude de Jesus? Eu não sei, a Bíblia não diz nada a respeito. Nós podemos entrar na história dos judeus e imaginar como ele viveu, mas não vamos saber certamente como ele viveu, porque a Bíblia ela para de relatar a vida de Jesus aos 12 anos, quando ele vai no templo e se encontra com os sacerdotes. Seus pais o perdem em Jerusalém ao voltar para Nazaré. Dali a Bíblia não relata mais a vida de Jesus, ela volta a relatar a vida de Jesus quando Jesus tinha 30 anos, ele vai ao Jordão e é batizado por João Batista, vai ao deserto e ele realiza o seu jejum de 40 dias, volta, chama os seus discípulos e começa o seu ministério. E aí a Bíblia relata detalhadamente os 3 anos do ministério de Jesus. O que Jesus fez dos 12 aos 30? Eu não sei. Podemos até sugestionar alguma coisa a respeito disso, né? A Bíblia mostra que o pai dele era carpinteiro e consequentemente Jesus foi o carpinteiro também. A Bíblia não fala a respeito de José, não sei se já percebeu isso, mas a Bíblia encerra a história de José, do pai de Jesus. José, que era casado com Maria, mãe de Jesus, aos 12 anos não fala mais de José. Há uma tendência em imaginar que José morreu cedo. E Jesus, como arrimo de família, o primeiro filho, porque Jesus teve irmãos, tá? Maria teve mais filhos, né? Há uma controvérsia, mas a Bíblia desmente isso. Maria teve mais filhos. Jesus, como arrimo de família, ele trabalhou, consequentemente, para sustentar a sua família. Com 30 anos de idade, ele deixa a sua casa, a sua família, e vai realizar a obra, né? Essa é a história que nós sugestionamos da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. Jesus inicia o ministério dele, e Jesus enfrenta as dificuldades, enfrenta as perseguições, e ele suporta tudo. Por quê? Para agradar a Deus, o Pai? Não apenas, porque obediente ele era, mas ele fez tudo pensando em mim e pensando em você. Foi por causa de mim, de você, por causa de nós que ele fez isso. Foi por causa do ser humano. E lá em João 3,16 relata bem isso. Vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez isto. Jesus se sujeitou a isso por amor ao homem, para resgatar o homem da sua vã maneira de viver e dar chance e oportunidade ao homem a reatar um relacionamento com Deus. Jesus vence as circunstâncias, Jesus vence as dificuldades para cumprir o seu ministério. Guarde isso.
Jesus venceu as dificuldades, as circunstâncias para cumprir o seu ministério. Em segundo lugar, em que consistia o ministério de Jesus? Não fez do seu ministério uma publicidade. Versículo 16 e 19, se você prestou atenção, nós lemos, permita-me eu repetir novamente, diz assim: quando Jesus curava aquelas pessoas, ele advertiu-lhes, porém, que não os expusesse publicamente, que não ficasse dizendo que ele havia feito aquilo, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse, para repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará o juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus poderia vir com uma publicidade? Poderia vir com um grande marketing? Poderia. Eu comentando com alguém hoje na minha sala, no escritório ali, eu falei assim: se Jesus viesse nos dias de hoje, ele não ia usar o Facebook para divulgar a sua mensagem, pode ter certeza disso. Talvez os seus inimigos usariam para divulgar uma mensagem contrária a Jesus, porque não era esse o ministério de Jesus. Jesus não veio com um ministério de publicidade, não foi atrás das celebridades. Jesus foi atrás de quem? Foi atrás dos marginalizados da vida, foi atrás dos rebeldes da vida, dos revolucionários que estavam lá na beira do mar da Galileia pescando, pessoas que muitas vezes eram rejeitadas na sociedade, pessoas que não tinham um bom relacionamento na sociedade. Jesus foi atrás deles. Você sabe me dizer quem foi Judas? Você sabe que Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas e antes a história de Judas? Né? Pedro, Tiago e João, a gente sabe que eram pescadores, filhos de Zebedeu, pescavam. O pai deles talvez tinha uma frota de barcos, e eles organizavam, tinha uma microempresa ali, vamos dizer assim. Né? Mas e Judas? Né? Judas tinha uma tendência ruim de roubar. Né? Quem era Judas? Né? Mateus, cobrador de impostos, um homem que cobrava impostos para o Império Romano, no meio da sua nação judaica, tido como um ladrão, tido como um usurpador, tido como um inimigo da nação de Israel. Né? Então, quem eram essas pessoas? Eram pessoas excluídas. Jesus não poderia ter ido atrás dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, não poderia ir atrás das autoridades, não poderia ir atrás do Império Romano e declarar exatamente quem ele era e fazer como Pilatos queria que ele fizesse um milagre diante dele. Né? Herodes queria que ele fizesse isso. Né? Ele não podia se apresentar dessa forma, não. Mas o ministério de Jesus foi um ministério calado, foi um ministério fora da cidade, foi um ministério pelos montes, pelos vales, foi um ministério às praias, na beira das praias. Quem iria ouvir Jesus? Os interessados. Os interessados. Aqueles realmente que queriam viver isso, aqueles que queriam realmente uma mensagem diferente, aqueles que estavam olhando não para a perspectiva, mas estavam olhando para aquilo que fluía de dentro daquela pessoa, e eles diziam: ele fala como que quem tem autoridade e não como os fariseus. Havia algo dentro de Jesus que fluía de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Você imagina comigo, vamos viajar um pouquinho, quando Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscita, sai do túmulo, ele podia chegar lá, da forma que ele apareceu para os discípulos, estando eles fechados no cenáculo, e ele entrou sem usar a porta. Ele não podia aparecer para Pilatos lá, e entrar na câmara de Pilatos, sem Pilatos perceber, sem usar a porta e janela, tudo trancado, e dizer aqui: ó carão, você que mandou, me entregou para os judeus para ser crucificado, estou aqui, ó, Vivi da Silva, né? Ia ter que fazer um funeral de Pilatos. Mas Jesus não foi. Para quem que Jesus apareceu depois da ressurreição? Apareceu para aqueles que criam nele. A mensagem dele não é uma mensagem de publicidade, não é uma mensagem de querer fazer ouvir, de querer se mostrar ou se demonstrar quem é. Você pode imaginar, fazer uma comparação do ministério de Jesus e com os ministérios que acontecem hoje na face da terra, né? Você vê uma reunião abençoada, você vai ver o pastor lá do púlpito, ó, filmando para postar no Facebook, para mostrar que essa igreja é fogo puro, né? O inferno também é fogo puro. Tá. Ele não fez seu ministério em publicidade, não conquistou pela publicidade, mas ele conquistou pela fé.
Ele conquistou pela coerência de vida e de ministerial. Ele conquistou por isso. Em terceiro lugar, fez de seu ministério uma ação de restauração e não de julgamento, pelo menos por enquanto. Versículo 20, vamos ler de novo. Não esmagará a cana quebrada. Sabe o que é cana quebrada? É quando já tomou garapa? Já viu o garapeiro fazer garapa? Você viu o garapeiro fazer garapa? Você viu aquele garapeiro que é mochiba, desculpa a expressão, fazer garapa? Ele passa a cana, aí a cana sai quebrada, não sai? Aí ele enfia aquele bagaço quebrado, ele dobra, põe na moenda, torce, e a moeda que está e sai o último caldinho ali. A Bíblia compara isso, o profeta Isaías, em Isaías 49, ele cita esse texto que Jesus repetiu aqui, e Jesus disse que o ministério dele não é esse. O ministério dele não é apagar o paviozinho que está apenas fumegando, Sabe aquelas velhinhas que vai no aniversário e ela não quer apagar, o cara olha o dedo e apaga? Jesus não veio fazer isso. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que Jesus não veio condenar as pessoas, Jesus não veio julgar as pessoas. O ministério de Jesus não é um ministério de julgamento, de condenação. Lá em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É claro que isto por enquanto, É por isso que o versículo 20 diz assim: até que faça vencedor o juízo. Até que. Ele não vai esmagar a cana quebrada, nem o pavio que fumega, até que o juízo faça vencedor o juízo. Até que o juízo de Deus seja estabelecido sobre a terra. Quando será esse juízo? Na segunda vinda de Jesus. A gente pode falar isso em uma outra ocasião. Mas Jesus veio a primeira vez. Como ele veio no seu ministério, não foi para questionar, não foi para julgar, não foi para condenar, mas foi para restaurar. O ministério de Jesus é um ministério de restauração, é um ministério de salvação. O ministério de Jesus é um ministério de libertação. A ação de Deus é para restaurar, a ação de Deus é para edificar, não é para destruir. Por isso aí cai por terra aquela ideologia maluca e louca, achando que Deus é um cara chato com um taco de beisebol na mão, querendo bater em todo mundo que desobedece dele. A palavra de Deus é bem clara. Ela diz: tudo que o homem semear, isso também ele. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará, colherá. Isso também ele colherá. Então, as consequências da nossa vida são consequências de semeaduras que nós fazemos. Não é a ação de Deus para punir, não. Eu tenho que passar por isso, está escrito só se você escreveu para você, porque Deus não escreveu isso para você. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos venham alcançar a salvação. Essa é a vontade, isso é o que Deus escreveu para nós. Mas Deus nos dá a liberdade de nós escrevermos aquilo que nós desejamos. Se você quiser uma confirmação a respeito disso, abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 11. Você vai encontrar lá Jesus em um determinado lugar. Chega alguns homens judeus com uma mulher adúltera, apanhado num ato de adultério. Qual era a sentença judaica da lei para ela? Apedrejamento até a morte. Eles usam aquela mulher para tentar Jesus. É claro que o foco deles não era a mulher, o foco deles era Jesus. E eles levam lá e disseram para Jesus: diante da lei, esta mulher precisa ser apedrejada. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Olha a situação que eles colocam Jesus. Jesus disse: perdoa, então o Senhor é contra a lei. Diz: apedreja, então cadê o amor que o Senhor prega? É verdade? A Bíblia diz que Jesus ficou tranquilo, escrevendo na areia, não tem problema. Todo mundo é santo aqui, todo mundo é puro. O primeiro santão está com a primeira pedra, e o resto acompanha da santalhada, Aí Jesus levanta, pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Senhor, todos foram embora, ninguém me condenou. Jesus volta para ela e diz: nem eu
te condena. Mas muda de atitude, vai, não peques mais. O ministério de Jesus é um ministério de restauração. A lei é um ministério de condenação. O ministério de Jesus é um ministério de restauração. Isso não quer dizer que eu posso viver pecando? Não. Porque Jesus disse, nem eu te condeno, mas muda de atitude, filha. Jesus diz, você pisou na bola, porque a lei mandava apedrejar, mas eu fui bom com você, né? Você escapou por um triz aí, e graças a mim. Jesus não questionou, não falou e nem disse isso. Jesus disse, vai, nem eu te condeno. Eu que poderia, não te condeno. Vai, não peques mais. Este é o ministério de Jesus, né? Na verdade, esse é um ministério que o Senhor tem para a igreja dele, o povo dele. E por último aqui, também é uma ação ministerial, onde todos deverão depositar a sua esperança. Versículo 21. E no seu nome esperarão os gentios. Quem são os gentios? Gentios somos nós. Gentios são aqueles que não são judeus. O judeu é a nação de Deus, a nação física de Deus. Os gentios são aqueles que não são judeus. E aqui Jesus mesmo estava dizendo que ele seria a esperança dos gentios. Ele é a nossa esperança. Ele é a minha esperança. Ele é a sua esperança. Em que realmente nós temos esperado? Será que nós temos realmente esperado em Cristo? Será que a nossa esperança está no Senhor? Será que não temos colocado a nossa esperança em coisas? Agora a minha vida vai mudar porque eu arrumei um trabalho novo. Não, a minha vida mudou desde quando eu entreguei a Jesus Cristo. A minha vida vai mudar porque agora eu casei, né? Se você não olhou bem com quem você casou, eu garanto para você que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Aqui uns dias você fala assim, pastor, ora por mim, minha vida mudou. Tá? Misericórdia, né? Mas acontece isso. Por isso nós temos que ter a nossa esperança em Jesus Cristo. Quem tira a esperança em Jesus e coloca no homem, a Bíblia diz que ele se torna maldito. Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Se eu confiar em mim mesmo, eu me torno maldito diante de Deus. Se eu confiar em alguém, em esperança para a minha vida, eu me torno maldito, porque aquela pessoa vai falhar, aquela pessoa pode me frustrar, pode me decepcionar. E Deus não me decepciona, Jesus não me decepciona. Se Ele entregou a vida dele por você, você acha que Ele vai decepcionar você em quê? O que você acha que Ele vai deixar de agir em teu favor? Imagina, né? Então eu quero esperar e encerrar, digo, essa palavra, e eu quero deixar para você que resultado o ministério de Jesus tem sido na tua vida. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, e eu citei aqui, que ele consistia em vencer as circunstâncias. Eu pergunto, você tem vencido as circunstâncias por Jesus? Você tem vencido aquilo que tem sido proposto para você na tua vida? Você tem vencido aquilo que tem sido proposto na tua vida, que você sabe que tira você do foco de Deus, tira você do foco de Jesus, que você sabe que não é aquilo que agrada ao Senhor, que não é aquilo que vai abençoar a tua vida em relacionamento com Deus. Você tem vencido isso, você tem vencido as dificuldades, você tem vencido as perseguições, você tem vencido os desafios para vencer, para cumprir realmente o ministério que Jesus colocou na tua vida, que no mínimo é o ministério de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. No mínimo. Eu falei que Jesus não saiu propagando aí. O ministério de Jesus foi um ministério humilde. E esse ministério humilde abrangeu e alcançou a humanidade hoje, chegou até nós, né? Não é só a arrogância e a prepotência que vai longe, não. A humildade vai mais longe. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos possuirão a terra, e eu vou estar lá no meio deles. E a Bíblia diz que eu vou reinar com Jesus por 1000 anos. É por isso que eu tenho lutado para ser manso, né? Tenho colocado uma focinheira, né? Tenho colocado um cabresto, né? Tenho colocado tudo que você pode achar, né? E eu falo com o Espírito Santo, põe espora. Nós temos que realmente entender isso. Eu tenho vivenciado Cristo em humildade e sujeição a Ele. Eu tenho me submetido ao Senhor, ou eu tenho me submetido ao meu eu, à minha vontade, às minhas pretensões, os meus sonhos. Pastor, eu tenho um sonho, esse é o meu sonho. E o de Deus em relação a isso, qual é? Você sabe? Qual é o
propósito de Deus para a tua vida? Qual é o desejo de Deus para a tua vida? Você já parou para perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Qual é a tua vontade em relação a mim? Jesus submeteu isso, sendo Ele o próprio Deus, Ele submeteu isso. E o ministério dele foi um ministério de humildade. Não saiu proclamando nas praças, né? Não saiu divulgando no Facebook, né? Não saiu, né? Que legal isso, né? Jesus não tinha nem celular, né? Eu creio que se ele tivesse celular, o celular dele não alcançava mais de 2 metros. Naquela época, a verbalização era um noticiário tremendo, né? Eu começo a ler a Bíblia, eu fico pasmo de ver aquele povo, irmãos. O teu celular, nem que seja um iPhone, perdia para aquele povo, pode ter certeza. A Bíblia diz que Jesus entrava no barco, atravessava o mar da Galileia. O mar da Galileia tem um lugar lá que ele dá 11 quilômetros, ele atravessava de barco. Você imagina para dar a volta nele, quantos quilômetros daria? Quando Jesus chegava do outro lado, o povo já estava lá esperando. Quem disse para o povo que Jesus ia lá? Como é que eles se comunicavam? Você consegue entender isso? Eu não consigo entender isso. Eu não sei se tinha aquele telefone de cordinha que a gente fazia quando era moleque, né? Quem já fez isso? Você fez e está com vergonha de dizer, né? Pode dizer. O ministério de Jesus é um ministério de restauração. Eu pergunto, você tem dado liberdade para Deus tratar você? Você tem dado liberdade para Deus restaurar a sua vida? Ou será que quando chega em áreas da sua vida, fala, não, Senhor, essa é quem cuida sou eu, tem que ser do meu jeito, da minha forma, né? O Senhor me trouxe até aqui, mas se eu não fizer desse jeito não vai dar certo, Senhor, sabe? Eu preciso dar uma lição para o Senhor precisa aprender comigo, como que tem que fazer as coisas. O Senhor não sabe direito, não, né? O Senhor não sabe como é que é meu marido, como que eu tenho que agir com ele. Ele conhece, ele conhece. O ministério do Senhor é um ministério de restauração. Ele não é de destruição, não é de esmagar a cana quebrada, mas ele é de restaurar a cana danificada. Talvez você esteja moído, triturada por tantas situações que você tem vivenciado, talvez por um motivo de fato de você não ter esperança no Senhor, e você querer fazer com suas próprias mãos. O ministério de Jesus é um ministério de esperança. O ministério dele direcionado a nós, que somos gentios, é de esperança. E a nossa forma de conquistar as bênçãos do Senhor para a nossa vida é através da nossa esperança. Se você não tiver esperança em Cristo, meu amado, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. E quando você espera nele, a Bíblia diz que ele renova as tuas forças, que ele faz você subir como águias, que você vai correr e não vai cansar, que você vai caminhar e não vai fadigar. Isaías fala isso. Você vai ser melhor do que os jovens, né? Lá, porque lá diz, os jovens correm e cansam, mas aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja cansado. Você precisa esperar, aprender a esperar no Senhor. Não é do teu jeito, meu amado, não é da tua forma, é do jeito de Deus. E enquanto você não entender isso, Deus não vai agir. Porque para eu esperar em Deus, eu tenho que lançar sobre Ele toda a minha situação, toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, e aguardar a resposta de Deus. Alguém pode dizer assim, mas pastor, está demorando muito. Não importa, essa é a prova, né? Essa é a prova. Não se preocupe, porque a resposta de Deus virá favorável a você, para te abençoar, porque a palavra de Deus, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você precisa aprender a esperar no Senhor. Ele é a esperança dos gentios. Tem algum judeu aqui? Então eu estou falando só para gentios. É isso? Jesus disse assim, e no seu nome esperarão os gentios. Não existe outra esperança para nós. É somente no nome de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu, amado? Guarda isso no teu coração. A hora que bater assim o coração, pular forte, ele fala assim, a minha esperança é Jesus Cristo, né?
Eu estou com vontade de fazer um negócio, mas a minha esperança é Jesus. Minha língua está coçando para dizer algo para aquela pessoa, mas a minha esperança é Jesus. O meu punho está coçando, né? Os meus dedos estão coçando para fazer algo, mas a minha esperança é Jesus. A minha esperança é Jesus. A minha esperança é Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quem tem sido a tua esperança? O que tem sido a tua esperança? E no seu nome, no nome de Jesus, esperarão os gentios. Qual o resultado do ministério de Jesus na sua vida? Que resultado o ministério de Jesus tem tido em sua vida? Qual o resultado que o ministério de Jesus tem tido na minha vida? Tudo que Jesus fez, tudo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, o texto do poeta diz que é direito nosso. É herança nossa. Mas qual o resultado que eu tenho vivido isso? Eu tenho realmente me beneficiado disso, me aproveitado disso? Aproveitado aí no bom sentido? Ou será que isso não tem tido valor para mim? Será que o sacrifício de Jesus, será que o ministério de Jesus tem sido para mim como um medicamento que perdeu a validade? Como um medicamento que eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu vivo a doença, a enfermidade, sabendo que existe a cura, mas está fora do meu alcance. E Jesus disse: se você tem sede, venha a mim e beba. Se você tem fome, venha e coma. Tome da gordura, do leite, da água, do mosto, do vinho, da alegria, do gozo. Tome de graça, de graça, porque é pela graça que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem das obras de vocês, mas é dádiva de Deus, é presente de Deus para nós. Deus te deu um presente, Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, o ministério de Jesus, é um presente de Deus para a minha vida, para a tua vida. E a minha pergunta é esta: o que